Pior do que a guerra é o próprio medo da guerra. Sêneca. Essa é uma frase atemporal que revela a realidade dos tempos tenebrosos que estamos enfrentando. Na verdade, a história humana nunca esteve livre de adversidades. Eventos como guerra, o surgimento de pragas e desastres naturais causaram tempos sombrios marcados por sofrimento e morte. Sem dúvida, os antigos estoicos enfrentaram sua parcela de dificuldades, e as dificuldades da vida são o cerne de suas filosofias. Em tempos difíceis de grande incerteza, muitas pessoas começam a se preocupar com a possibilidade de suas vidas estáveis e confortáveis desmoronarem, o que não apenas é realista, às vezes é inevitável. A perspectiva de passar por mudanças significativas pelas mãos do infortúnio, sem saber para onde essa mudança nos levará, pode ser angustiante na maioria das vezes. Os estoicos tinham coisas profundas a dizer sobre lidar com circunstâncias externas e como viver em paz diante das dificuldades e de um futuro incerto. Vivendo em uma sociedade na qual o consumo em massa é a norma e as empresas tentam a qualquer custo nos convencer de que precisamos de seus produtos para nos sentirmos completos, a distinção entre o que realmente precisamos e o que é obsoleto tornou-se invisível em países ricos. As pessoas raramente se preocupam com suas necessidades básicas porque essas são consideradas garantidas. Mas quando tempos difíceis batem à nossa porta, é hora de criar clareza, decidir quais são nossas principais prioridades e aprender a lidar com a incerteza. Em primeiro lugar, é essencial lembrar a dicotomia do controle e estar constantemente ciente de que só controlamos nossas próprias ações. Para algumas pessoas, não compreender esse princípio é o principal motivo para fracassos pessoais. De acordo com Epicteto, coisas como nosso corpo, propriedade e reputação não estão sob nosso controle. Quando a economia declina, por exemplo, não há muito que possamos fazer a respeito. Podemos perder muito dinheiro com investimentos, nossos empregos e, consequentemente, nossa renda. Mas, do ponto de vista estoico, ao vincularmos nossa felicidade a essas coisas desde o início, já nos preparamos para a decepção. Como Epicteto afirmou, as coisas sob nosso controle são, por natureza, livres, desimpedidas, sem restrições. Mas aquelas que não estão sob nosso controle são fracas, servis, restritas, pertencentes a outros. Lembre-se, então, que se você supuser que coisas naturalmente servis também são livres e que o que pertence a outros é seu próprio, você será impedido. Agora, os estoicos fazem uma distinção entre virtude e vício, e indiferença. Virtude e vício correspondem às nossas próprias ações. Por exemplo, fazer algo em benefício da comunidade, como fornecer comida para as pessoas necessitadas e idosos, pode ser considerado virtuoso, enquanto tentar vender bens essenciais a preços exorbitantes pode ser considerado um vício. No entanto, as indiferenças não são nem boas nem más. Exemplos dessas indiferenças incluem riqueza, saúde, doença, fraqueza e pobreza. Resumindo, as indiferenças são circunstâncias externas que estão além do nosso controle. Agora, por que isso é tão importante? Bem, o que caracteriza tempos difíceis é que essas indiferenças são ameaçadas, mas não a nossa capacidade de agir. Isso significa que não devemos nos importar com essas coisas externas de forma alguma? Não necessariamente, já que precisamos de, pelo menos, algumas delas para sobreviver. No entanto, quando estamos enfrentando tempos difíceis, podemos querer reconsiderar o que realmente precisamos, como necessidades básicas como comida, casa, saúde, por exemplo, para que possamos abrir mão do restante e parar de nos preocupar com eles à beira do desastre econômico. Quão importante é realmente possuir todos os tipos de bens luxuosos? E até que ponto o status social coloca comida na mesa e nos protege de uma doença que não discrimina entre ricos e pobres? Quanto mais nos apegamos a esses fatores externos, mais somos perturbados pela perspectiva de perdê-los. A verdade é que alguém pode ser perfeitamente feliz e contente sem eles. Outra lição estoica essencial diz respeito à morte e ao sofrimento. Isso pode parecer brusco, mas no final do dia,
A morte e o sofrimento fazem parte da natureza. No Ocidente, isso é meio tabu. A morte é vista como algo negativo, algo trágico, que precisa ser evitado a todo custo. E nossas vidas confortáveis minimizam a quantidade de dor e sofrimento o máximo possível. Mas em tempos difíceis, talvez devêssemos considerar que ninguém tem direito a uma vida longa e saudável. A história de nosso planeta é sangrenta. Animais e seres humanos se matam todos os dias. Crianças morrem ao nascer e a peste negra matou metade da população da Europa. Por que nós, seres humanos modernos, teríamos o direito de ser poupados pelas mãos da natureza? Memento mori significa lembrar da morte, lembrando a nós mesmos que a morte e o sofrimento são partes inescapáveis e inerentes à vida. Podemos encontrar alguma tranquilidade na ideia de que as piores coisas que podem nos acontecer são, na verdade, bastante naturais. Assim como Sócrates, Sêneca morreu em paz. Além disso, ele encontrou alívio na morte. Ele disse: "A morte é uma libertação e o fim de todas as dores. Além dela, os sofrimentos não podem se estender. Ela nos restaura ao descanso pacífico no qual repousávamos antes de nascer. Se alguém tem pena dos mortos, ele também deve ter pena daqueles que não nasceram." E uma última peça de conselho estoico para encontrar um senso de calma na adversidade é nos lembrarmos de que não controlamos nosso destino. Podemos influenciar o futuro por meio de nossas ações no presente, mas os resultados dependem tanto das circunstâncias externas que é impossível garantir um resultado certo. A economia pode desmoronar. Podemos perder nossos empregos, a pobreza em massa pode se instalar e um grande número de pessoas pode falecer, e nenhuma preocupação única pode mudar isso. Então, por que não nos permitimos simplesmente liberar o fardo do futuro? Sabendo que aconteça o que acontecer, estamos no controle da arma mais poderosa disponível, nossa própria faculdade. Se podemos lidar com a morte, também podemos lidar com a vida. O futuro pertence a Deus. Você não pode controlar isso. A boa notícia é que tudo está em constante mudança e nasce da mudança, como a noite e o dia, o outono e a primavera. Portanto, isso também passará. A história nos mostrou que as pessoas suportaram os momentos mais difíceis e que essa experiência muitas vezes as tornou mais humildes, mais humanas e mais gratas pela vida. Assim, cada resultado tem seu lado positivo. E independentemente do que o futuro traga, ninguém tira o seu poder de tirar o melhor disso. Obrigado por assistir. Deixe aqui abaixo nos comentários o que você achou desse vídeo. Se você ainda não é um inscrito neste canal, aproveite para se inscrever agora e acompanhe os próximos vídeos que vamos compartilhar por aqui com mais lições estoicas para uma vida mais plena. Até o próximo vídeo.